Olá, tudo bem? Para você exercer influência no local onde Deus está te colocando, é preciso que você pense em algo muito importante: a sua identidade e a sua vocação. É isso que eu queria bater um papo com você agora, nesse momento, porque você precisa estar com a sua identidade firmada em Deus, com a sua vocação firmada em Deus, para que você possa viver de forma plena aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Lá no Salmo 33, 9, fala que quando Deus falou, todas as coisas se formaram. Em Hebreus 11, 13, a gente também vê que pela fé nós cremos que todas as coisas foram criadas no universo pela palavra de Deus. É muito importante a gente entender que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Se são todas as coisas, inclusive eu e você. Quando a gente pensa em algo e a gente quer entender a função daquilo, de um objeto, nós simplesmente pensamos que precisamos entender como que aquele objeto foi criado. Precisamos ir falar com o seu Criador para que a gente possa compreender a função dele. E é isso que eu queria pensar aqui com você e ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 28. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O primeiro ponto que eu queria pensar aqui com você é que nós somos formados pela palavra. Nesse texto aqui fica muito claro a gente entender como que eu e você fomos criados, como que o ser humano foi criado. E é tão interessante que essa narrativa de Gênesis vem falar que identidade e propósito andam juntos. Ali naquele momento em que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, lhe dando essa identidade de ser imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo, a gente acabou de ver aqui no verso 29 que Deus deu uma incumbência para o homem. Deus colocou o homem e mulher ali no jardim com um propósito, ou seja, identidade e propósito andando juntos. Não é algo que é separado. Deus gerou isso em seu coração juntos, né? Para que a gente possa viver isso de forma plena. Se a gente olhar um pouco mais à frente no texto, lá no capítulo 2, ele resume esse propósito de uma forma muito legal, quando ele diz que ele colocou homem e mulher no jardim para guardar e cultivar o jardim. Então, a gente consegue entender que ele, formando a gente, formando o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele nos dá os seus atributos. Ele compartilhou conosco característica deles. Ele colocou característica dele em nosso ser, na nossa identidade. Por isso que nós temos o senso de bondade, o senso de amor, o senso de justiça. Nós somos criativos porque ele é criativo. E por aí vai. E uma das coisas que ele nos deu, porque somos imagem e sua semelhança, é através da nossa voz também gerar identidade. Deus ele dá uma incumbência ao homem de dar nome para todos os animais ali no jardim. E é bem interessante que nós vemos o quanto que Deus ele dá voz ao homem a dar essa incumbência para ele. O quanto que ele diz: olha, a sua voz é importante. Eu quero que a sua voz seja importante dentro da nossa relação. Mas também ele dá ali a oportunidade para que o homem exerça uma faceta dessa imagem e semelhança que ele colocou em nossos corações. De estar dando, de estar nomeando, de estar gerando identidade a algo, assim como ele fez com a gente e com todas as coisas.
Então, é muito interessante que não importa se rinoceronte, orangotango, para Deus pudesse ser um nome esquisito ou até engraçado, Deus iria respeitar, porque Ele deu isso ao homem, essa tarefa ao homem. Mas se você começar a olhar o restante da história, e provavelmente você conhece, chega um determinado momento em que uma outra voz entra nessa relação entre homem, mulher e Deus, entre o ser humano e Deus. Uma voz começa a interferir nessa relação, que é a voz da serpente. Em um determinado momento, a serpente começa a gerar dúvida no coração do homem e da mulher a respeito da veracidade da voz de Deus, a veracidade daquilo que Deus dizia para eles e daquilo que Deus dizia a respeito deles. E quando homem e mulher dão voz à serpente, acabam comendo do fruto que Deus disse para que eles não comessem, eles simplesmente permitem que uma outra narrativa entre na história e entre nesse relacionamento que até então era perfeito. Deus, ele não somente criou o homem através da sua palavra e todas as coisas através da sua palavra, como ele sustenta todas as coisas através da sua palavra. E ele sustentava o homem, a sua identidade, através desse relacionamento que ele tinha de intimidade com o homem. Então, a voz da serpente começa a interferir nessa relação. Ela faz com que o homem caia, que haja essa separação no relacionamento entre homem e Deus. E, além disso, ela interfere diretamente na identidade do ser humano. Então, é muito interessante que quando o homem cai e Deus, ele vem até o homem, Deus é esse primeiro missionário que chega até o homem e pergunta onde vocês estavam. E o homem e a mulher dizem, olha, a gente ficou com vergonha porque a gente estava nu. E é muito interessante a pergunta que Deus faz para eles. Mas quem disse que vocês estavam nu? Em outras palavras, é como se Deus estivesse perguntando, a que voz você tem ouvido? Quem é que está falando agora para vocês? Quem é que está gerando identidade em vocês agora que já não sou mais eu? Então, eu queria colocar isso diante de você agora e te perguntar, que voz você tem ouvido? Que vozes têm gerado a sua identidade? E que vozes você realmente tem dado importância, né, durante a sua vida? O segundo ponto que eu queria pensar aqui com você é que quem eu sou é que define aquilo que eu posso fazer e não o contrário. Normalmente, a gente vê uma grande inversão de valores a respeito disso. Muitas das vezes a gente começa a definir quem nós somos por aquilo que nós fazemos. É comum quando a gente pergunta para alguém, né? Quem é aquela pessoa? E aí a pessoa que está próxima a gente fala, ele é o pastor, ele é o médico, ele é um psicólogo, ele é um advogado. Muitas das vezes a gente troca a profissão pela identidade da pessoa. Isso acontece porque há essa inversão de valores, onde aquilo que a gente tem ou aquilo que a gente faz se coloca em uma primeira instância em algo que a gente valoriza mais do que a nossa própria identidade. Um grande exemplo disso é daquele filho mais velho lá do filho pródigo, que está narrado lá em Lucas 15. Aquele filho mais velho, ele estava o tempo todo ali com seu pai. Ele caminhava ali com seu pai, ele fazia todas as tarefas, ele estava o tempo todo ali, ele não saiu como seu irmão mais novo, pegando a sua parte da herança e gastando tudo lá fora. Só que ele entendia que pelo fato dele não ter feito como irmão mais novo, pelo fato dele ter feito tudo certinho, pelo fato dele cumprir todas as tarefas dele de uma maneira perfeita, vamos dizer assim, ele achava que ele merecia ter um tratamento diferenciado e que ele merecia ter algo a mais do que o seu irmão mais novo. Então, quando o seu irmão retorna e o pai dele faz aquela festa para o irmão, ele fica realmente revoltado.
E ele chega para o pai e fala, eu estou o tempo todo aqui contigo, eu nunca deixei o Senhor na mão, eu sempre fiz todas as coisas que eu precisava fazer aqui, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. E aí que aquele pai dá uma resposta que o quebra, no sentido que fala, olha filho, tudo que eu tenho é seu, você tem acesso a todas as coisas. Não é questão de ter um cabrito ou não, você tem acesso a todas as coisas que eu tenho. Mas aquele filho, ele não conseguia compreender isso, porque apesar dele estar ali junto com o pai, a sua identidade não estava firmada. Ele não conseguia se ver como um filho, ele se via muito mais como um trabalhador, como alguém que estava ali fazendo coisas para o pai em troca de receber algo por merecimento. E na verdade, Deus ele diz que não é isso que o faz dele filho. O que faz dele filho é simplesmente ser filho, é aquilo que porque ele foi gerado a partir do pai. Não há nenhum merecimento com relação àquilo que ele fazia ou deixava de fazer com relação à identidade dele. Tanto ele, o irmão mais velho, quanto o irmão mais novo, o conhecido filho pródigo, eram filhos desse pai. Então, quando a gente olha lá em Efésios 2:10, né, que vem falar, e Efésios 1 também, mas Efésios 2:10 também vem falar que nós somos feituras dele, para que nós pudéssemos viver as obras pela qual ele criou a gente para viver antes da fundação do mundo. Isso é muito legal porque Deus, quando ele pensou em mim, quando ele pensou em você, foi lá antes da fundação do mundo, antes da queda, antes do pecado entrar, ele já tinha pensado em uma identidade sobre a sua vida e ele já tinha pensado num propósito. Mais uma vez a gente vê aí o quanto que identidade e propósito caminham juntos. E ele simplesmente pensou nisso tudo antes da fundação do mundo. Ou seja, não há um local em que Deus esteja procurando agora nesse momento para tentar encaixar você e os seus dons, as suas habilidades, aquilo que você tem. Deus ele já pensou nisso de uma forma única, de uma forma integral. E você, nós só seremos plenos quando nós estivermos nesse local que Deus planejou para a gente, que liga a nossa identidade, o nosso propósito, com aquilo que ele pensou e sonhou com a gente antes da fundação do mundo. Lá no Salmo 139 também fala isso, o quanto que Deus nos criou como seres únicos e quanto que ele pensou em cada detalhe da sua vida de uma forma maravilhosa, de uma forma única. Não há ninguém igual nesse mundo. A gente pode ver isso pelas nossas digitais, a gente pode ver isso pela nossa íris, né? Todas as pessoas são diferentes, porque Deus é tão infinito que cada pessoa, mesmo sendo a sua imagem e semelhança, consegue trazer, né, a sua imagem e semelhança de uma forma única, uma faceta de Deus de uma forma única. Também transmitindo o sonho de Deus que ele teve a teu respeito como identidade, como um propósito de forma única e plena. O terceiro ponto que eu queria pensar aqui com você é que nós somos quem Deus diz que nós somos. Isso é o resumo de tudo. Isso é o fato que nós precisamos nos apegar. Você é aquilo que Deus diz que é. Você é quem Deus diz que é. Ele é a única voz que importa. Essa é a única narrativa que importa. E mesmo isso tendo se perdido com o pecado, com a queda lá no Éden, Jesus, ele na cruz restaurou todas as coisas. E quando Jesus restaura todas as coisas, ele restaura também esse relacionamento que foi perdido, e ele também restaura essa oportunidade da gente poder viver a nossa identidade e o nosso propósito de forma plena. Ele restaura aquele mandato cultural que eu falei, que está lá em Gênesis 2, que resume o propósito do homem no jardim, de guardar e cultivar o jardim. Então, ele restaura todas as coisas, inclusive o fato de que eu e você somos imagem e semelhança de Deus.
Essa é a nossa verdadeira vocação. Essa é a nossa vocação plena, sermos imagem e semelhança de Deus. É ser aquilo que Deus diz quem nós somos, de forma plena. E é tão importante a gente entender que a palavra de Deus aqui, que gera a nossa identidade, o nosso destino, e que nós somos quem Deus diz quem nós somos, que nós vemos por toda a Bíblia várias vezes o quanto que Deus muda o nome de algumas pessoas. E na cultura hebraica, o nome ele não era escolhido de uma forma qualquer ou porque era bonito e tal. O nome ele tinha a ver com o propósito daquela pessoa. O nome tinha a ver, às vezes, da forma como aquela pessoa veio ao mundo. Então, quando Deus ele simplesmente chega e muda alguns nomes, coloca algumas letras em alguns nomes e alguns ele muda de forma completa, ele está querendo reafirmar a identidade daquela pessoa. Quando algum personagem bíblico tinha um encontro com Deus e Deus transformava a vida daquela pessoa, muitas das vezes ele mudava o seu nome para que a identidade dele tivesse firmada, ele estivesse falando ali, olha, eu estou transformando quem você é, eu estou gerando uma nova pessoa, eu estou gerando agora a real identidade pela qual você nasceu. E aí a gente vê alguns exemplos como Abrão, que se tornou Abraão, Sarai, a sua esposa, que se tornou Sara, Jacó, que virou Israel, Simão, que virou Pedro, e por aí vai. Quem Deus está dizendo que você é? Quem você é? Qual é o nome novo que Deus quer te dar? O que Ele quer restaurar na sua vida para que você possa viver essa identidade de forma completa. Eu queria te incentivar, eu queria te desafiar a se debruçar sobre a palavra de Deus, porque é ali na palavra de Deus que você vai compreender de forma plena a sua identidade e o seu propósito. É ali que você vai ver todas as coisas, todas as características que Deus diz a seu respeito, sobre quem você é nele. Então, eu poderia citar aqui vários textos, né? Eu poderia falar para você ler Efésios 1 e 2, o quanto que Deus diz várias coisas a seu respeito ali, que você é abençoado, que Ele pensou em você antes da fundação do mundo, que você realmente já tem tudo que você precisa para viver os sonhos dele. Você poderia ler Romanos 8, você poderia ler João 1, 12, Gálatas 4, que fala o quanto nós somos filhos dele, o quanto que você foi gerado novamente, o quanto que você foi adotado pela família de Deus, o quanto que você é filho e outros textos mais. O importante é que você pare para ouvir a Deus, o importante é que você pare para ler a palavra, se debruce de forma intencional, de forma plena, a ter uma vida de oração, uma vida de palavra, de busca e de relacionamento íntimo com um Deus que te gerou, o Deus que te criou, o Deus que sonhou com você. Então que Deus realmente te abençoe e que você possa viver o seu propósito de forma plena e influenciar, independente da área que Ele está te colocando, para você exercitar essa influência dos valores do reino que Ele tem gerado no seu coração. Um abraço.